Maná, maná. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com uma pessoa bem especial que trabalha muito com essa questão do design de serviço, com comunidades também, que é a Carla Link. Ela é mestre em design estratégico pelo Unicinos e publicitária. Desde 2012 desenvolve projetos de inovação social a partir do design estratégico, trabalhando e estudando casos de construção de estratégia, plataformas e desenhos de serviços para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. É professora de graduação e pós-graduação do Instituto Europeu de Design e no MBA de Brand e Inovação nas faculdades Rio Branco. Já desenvolveu projetos em design estratégico para clientes como Fundação Telefônica Vivo, Oi Futura, Nestlé, atuando para consultorias como Livework, Grupo Telos, Maker Brands, Fox 1824, que é uma bela de uma agência, Web Citizen. Atualmente, por meio de sua empresa Talking City, consultoria focada em implementação de inovação em governos com apoio de cidadãos e organizações. Carla, brigadão por ter aceito. Agora a gente pode falar oficialmente é a primeira mulher que está participando desse profissão, graças a Deus. Que tava ficando muito cueca, né? Exatamente. Olá, Hulk, muito obrigada, então, por esse convite. Foi quase uma convocação, né? Fazer parte aí, trazer essas mulheres para esse podcast que estava com muitos homens, né? Eu sou muito feliz, né, de contar um pouco dessa trajetória. A gente está acostumado a trabalhar com os alunos, né? E contar essa história, contar um pouco mais de detalhes, vai ser bem bacana. Que raios você faz? Então, uma boa pergunta. Eu sempre brinco, quando eu fui fazer o mestrado em design, né? Eu não sou designer de formação, sou publicitária. Eu acho que esse é um interessante, assim, né? Para contar depois a trajetória que foi esse processo de transição da publicidade para o design, que parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, né? Não é. Mas essa é uma pergunta que no mestrado eu levei 2 anos para entender o que era design, e aí, então, agora já faz aí mais uns 7 que eu estou implementando e prototipando o que significa isso. Quando eu fiz essa transição, assim, o que me impactou e o que me chamou a atenção para o design foi justamente a possibilidade de trabalhar com inovação e poder desenvolver e criar futuros e serviços e desenhos que não são tão óbvios, que não existiam. Eu quero contar um pouco essa história porque acho que vai ajudar a entender o que eu faço hoje. Quando eu estava na publicidade, estagiei desde cedo, então eu trabalhei praticamente 10 anos em agência de publicidade e eu tive o privilégio de ter uma chefe, uma mentora, uma amiga, uma companheira até hoje, inclusive, que é a Lúcia Xavier, que ela tinha uma visão estratégica e uma visão de gestão de pessoas muito legal. Foi a primeira pessoa que me disse, Carla, eu acho que isso tem a ver contigo, acho que design tem a ver com você. Fui atrás, comecei a estudar, fiz aquele caminho de todo mundo que escuta o que é design thinking pela primeira vez, né? Que foi o livro do Tim Brown, né? Que é o Sim, básico. Gera essa pergunta, né? Que legal, isso parece incrível, mas como faz, como aplica, o que faz com isso? E trabalhar nessa agência que já desenvolvia por campanhas por projeto, né? De forma colaborativa, unindo, facilitando para que as pessoas pudessem conversar e criar as soluções e campanhas e projetos. E também eu tive a oportunidade de participar de um concurso do Young Lions, que leva profissionais para Cannes, estando em Porto Alegre. Eu fui shortlist na categoria de planejamento, que era a área que eu trabalhava, que era um concurso nacional, diferente dos de criação que existem, os regionais, o de planejamento não existia. E foi algo inédito, e é a primeira vez que alguém de fora do eixo Rio-São Paulo concorria nesse shortlist para ir para Cannes. Porque Legal, já tinha outros gaúchos, parabéns. obviamente, obrigada, né? Já tinha outros gaúchos que tinham ganho, inclusive o Cannes, né? Mas o Young Lions, mas esses gaúchos já trabalhavam por aqui. Isso fez com que eu viesse para São Paulo. Eu acabei chamando atenção em essa gaúcha, quem é essa pessoa que está entrando nesse shortlist. Mais uma vez, na importância de sempre participar desses concursos. Eu não ganhei, né? Acabei não indo para Cannes. Mas não precisa. Mas foi uma forma de conhecer vários profissionais, foi muito legal, que me trouxe para São Paulo e acabou dando uma oportunidade para eu ver que eu não gostava de publicidade. Mesmo tendo linguagens tão parecidas como neuromarketing e neurociência? Mesmo assim, vim trabalhar em 2 agências muito legais, que foi a Thomson, e depois eu consegui trabalhar também na Click, que foi a primeira agência digital, né, do Brasil, que hoje é a Isobar. Foi uma experiência ótima. Eu tinha esse sonho, né, da publicidade. Nossa, eu tenho que trabalhar em São Paulo. É o caminho, é o percurso. Mas eu aprendi por que os gaúchos exportam tantos publicitários. A gente tem lá um modelo
de desenvolvimento de projeto criativo que é muito diferente desse modelo tradicional de agência. A agência prega essa ideia de trabalhar de forma criativa, mas existem várias amarras, existem várias estruturas, hierarquias dessas grandes agências que acabam fazendo com que você tenha que respeitar mais o caminho do que propor novos caminhos. E eu percebi que o que eu mais gostava não era a campanha, era o projeto. Se eu não conseguia fazer o projeto de uma forma diferente, olha que eu fiz, eu hackeava muito, eu fui fazer pesquisa na periferia, eu fazia tudo, porque, não tem verba, não, mas a gente dá um jeito, né, porque foi o jeito que eu aprendi mesmo a fazer com tinhas. Putz, era o design, vou voltar pro design, já tinha uma vez quase feito o curso de design estratégico na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, voltei a ler os livros, voltei a ler as 10 fases da inovação, todos aqueles primeiros livros da literatura, assim, que a gente começa a relacionar com inovação e design. Foi aí que eu conheci o IED, né, que eu fui percorrer esse universo do design e entender quem que ensina, quem que trabalha, quem que desenvolve design hoje no Brasil, o que é isso, como funciona, e comecei a pesquisar no processo de coaching mesmo, o que isso significava. Fui conhecer o Fabiano lá no IED, né, conversei com ele, que era o coordenador do curso de design estratégico. Isso. Eu fui falar com a Ellen Kiss, né, na SPM, aqui em São Paulo, que coordenava o curso de design na época, e fui estudar outros cursos de design, e inclusive a Unicinos, e acabei me inscrevendo no mestrado, e voltei para Porto Alegre para fazer o mestrado lá. Falei, eu quero dar aula, eu acho que é isso mesmo, vou fazer o mestrado. Uma decisão de uma semana. Me inscrevi, passei na primeira parte, passei na segunda parte e fui. Na época foi muito chocante para muitas pessoas. Assim, imagina, eu estava numa carreira de sucesso em São Paulo, trabalhando em agências super legais, com clientes super legais, e então quer dizer que eu fracassei em São Paulo. E eu ouvi muito isso. Eu acho que essa é uma primeira dica que eu sempre respondia para as pessoas: depende o que você considera sucesso. Cada vez que eu olhava para cima e via meus chefes e o futuro da publicidade, eu cada vez me via menos querendo fazer aquilo. Ou eu fazer essa mudança, ou é mais difícil no futuro fazer essa mudança, porque assim, eu era uma profissional de sucesso, né? Eu fazia muito bem o que eu fazia, eu já era diretora, eu fui para Porto Alegre para fazer um mestrado e trabalhando como diretora de planejamento em uma agência lá, então eu tinha espaço ainda para percorrer na publicidade. Se você não tem clareza sobre os seus objetivos, sobre onde você quer chegar, pode te deixar muito inseguro. Então eu tinha muito claro, não foi fácil voltar para Porto Alegre, não foi fácil voltar a essa rotina, ouvir as pessoas me olhando com cara de pena muitas vezes, e foi a maior certeza de que eu voltaria para São Paulo. Eu nunca imaginei ficar em Porto Alegre, o único mestrado que tinha era lá, e é um curso muito bom, eu recomendo muito para quem quer, muito life-changing para mim. Foi lá que eu comecei a fazer também uma segunda onda de inovação, que foi empreender. O curso da Unicinos é um curso pago, não é um curso barato. Eu tinha me organizado, eu tinha para fazer isso, eu trabalhei durante o primeiro ano, e o segundo ano eu optei que eu não ia trabalhar, ia de fato fazer essa transição, né? Porque quando eu voltei para São Paulo, e eu voltei no segundo ano, então eu fiz a parte teórica em Porto Alegre, e o projeto eu fiz em São Paulo, o projeto foi sobre São Paulo, eu já recebi várias propostas para voltar a trabalhar em agência, ainda mais com mestrado em design, era um caminho muito fácil, com salários muito bons, o Carla vem para cá, e eu transformei isso em ativo, então foi aí que eu comecei a fazer essa transição para trabalhar com design mesmo, e sem fazer um downgrade, tipo, eu não queria ser uma estagiária em design, né? Eu era já uma diretora de planejamento, então como que eu faço para trabalhar e aplicar todo o conhecimento que eu já tinha de gestão, de pessoas, de desenvolvimento de projeto para essa nova realidade, assim. Então esse foi o principal desafio, e também foi a minha sacada no mestrado, e aí aqui é uma segunda dica que eu dou, que é usar o que você tem de recurso, e ser estudante é um ótimo recurso. Eu entrevistei o Germano, que é o fundador do Telos, que foi super importante para eu não tinha essa networking de design, então em vez de eu ir para o meu lugar seguro, né, da publicidade, eu fui percorrer esse caminho que eu não conhecia, e foi muito difícil, assim, porque São Paulo é uma cidade de cara, a grana tava batendo ali, né, querendo o dinheiro, assim, né, o diabinho da tentação lá, do caminho seguro, e eu falei, não, eu vou aproveitar essa oportunidade. Entrevistei, então, o Germano, entrevistei o pessoal da Design Ecos, onde eu conheci projetos para a inovação social, então eu já entrei também com esse foco no mestrado. Eu entrevistei o Fernando Barreto, que é da Web Citizen, era uma consultoria de inovação, eles tinham até o ano passado o Vote na Web, que é uma plataforma para apoiar os cidadãos a se aproximarem do Congresso e do Senado. Eu entrevistei também o pessoal do Colab, né, que é um aplicativo de inovação em cidades. Eu fui num evento que eles estavam lá, eu já conheci eles, entrevistei, foi terrível, eu nem incluí a entrevista deles no mestrado, porque tudo eles diziam, a gente não pode falar, a gente está para ganhar um fundo de investimento, uma aceleração, então eles não responderam nada, mas foi ótimo porque eu conheci eles e conheço eles, e já encontrei com eles diversas vezes depois, né, por causa disso. Então, eu aproveitei esse momento para entrevistar e conhecer o setor mesmo, e identificar quem fazia inovação, foi bem legal. Fez um benchmark.
Fiz um benchmark para saber quem que aplica e como que aplica, quem são as empresas. Então, foi o meu jeito de mapear, conhecer e conversar. E foi ótimo, porque a minha entrevista de pesquisa com o Fernando da WebCity foi ótima. Acabei sendo contratada e acabei, Legal. né, já nos primeiros 6 meses a trabalhar com ele. Mas antes disso, assim, meus últimos 6 meses de mestrado foi na WebCity, assim. E antes disso, eu fui e conversei, então, por exemplo, com a Carla, que era da Box, 1824, e ela estava precisando justamente de pessoas que conseguissem fazer essa relação entre comunicação e design, porque ela já tinha uma equipe de designers, de inovação, o Fábio Amado, que é uma pessoa incrível, que está no IED agora, né, e, assim, foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com design também. Trabalhei com ele na Box, que foi também uma ótima referência, né, de poder fazer, fiz poucos projetos lá, mas eu comecei a trabalhar essa lógica de projetos e de sustentabilidade. Voltei para São Paulo, algumas pessoas me chamaram para conversar, inclusive essa agência, a Isobar, que era onde eu trabalhava, e foi meu primeiro projeto, eu fechei para eles, e fica aí a dica, foi captar projetos para Unicinos. Então, como eu não tinha segurança ainda de empreender, já saí dando workshop de formação de design thinking, o que eu fiz foi uma parceria com a universidade, eu dizia, beleza, eu vou fechar projeto, porque eu tenho rede, e aí eu ia batendo isso da minha mensalidade. E me ajudou também a entender como vender, como explicar, como falar, como E fazer ajudou formação. aí a Unicinos também, A porque Unicinos precisa dessa visão. Exatamente. Então, é uma colaboração super legal, que até hoje eu tenho, já fiz várias coisas com eles, Animal, assim. sacada. Essa conexão com a universidade, né, que é uma coisa que também as pessoas não veem. O próprio IED tem isso com o CRID, né, da gente poder utilizar as nossas habilidades com a universidade, que é, de fato, um espaço de muita inovação e de muita possibilidade. Eu acredito muito nesses recursos que já existem, né, são estruturas grandes, com pessoas super capacitadas. Também agradeço aí pela equipe da Unicinos ser super parceira e super criativa, e a Karine Freire, principalmente, que é uma outra designer aí que indico para estar no podcast, né? Sempre colaborou muito e apoiou muito. A gente pensava, e ela e o Gustavo Borges, que era orientadora, super apoiava essa ação, assim, então foi sempre muito legal. Então, tudo isso me ajudou a voltar para São Paulo, a começar a criar essas redes e conexões e a pensar o que eu ia fazer em empreender, porque eu comecei a empreender nessa época fazendo alguns projetos, né, ativando a minha rede antiga da comunicação para ver também como que eu poderia desenvolver isso, porque também tinha pessoas da comunicação que estavam inovando e estavam precisando desse olhar do design, tinha para dar, porque eu trabalhei muito com pesquisa, muito com essa visão de tendências, e eu conseguia fazer essa conexão entre o mundo da pesquisa e o mundo do projeto. Mas eu sentia falta do serviço, então eu acabei conseguindo trabalhar num projeto muito legal na Livework, meu primeiro projeto, então, de design de serviço mesmo. Fica uma outra dica, que a primeira linha do meu currículo dizia assim, eu trabalho com projetos de inovação social. Esse é meu foco. E aí caiu um projeto de inovação social na Livework. De fato, aconteceu isso, que eles pegaram do meu banco de currículo. Eles tinham um banco de currículo, que uma vez eu enviei, eles viram aquilo e viram que eu tinha trabalhado na Box com o Fabinho. Então, claro que isso também contou, né, ter essa indicação dele, assim, mas foi o que chamou a atenção, foi essa linha, né, que tinha lá no meu currículo. Fazer um projeto super legal. A gente fez um projeto em 6 meses, meio da Copa do Mundo, loucura total, que foi desenvolver projetos de inovação locais para 9 cidades do interior do semiárido brasileiro, Vale do Jequitinhonha, ali no interior de Minas, uma das regiões mais pobres do Brasil, famoso. E o interior do Maranhão, interior do Ceará, interior do Rio Grande do Norte e interior do Alagoas, em Api, a cidade com o pior desenvolvimento humano do Brasil hoje, do IDH. Caraca! E a gente foi para essas cidades com soluções para a Fundação Telefônica Vivo, para ajudar eles a criar soluções. O foco era o trabalho infantil, mas a gente foi para a inovação e viu que era falta de oportunidades, de fato, para os jovens. E a gente começou a trabalhar oficinas de inovação, design thinking com jovens dessa cidade, assim, que foi um super desafio, né? Porque ali de Londres, né, tem muito material replicado para o Brasil, obviamente, mas com uma linguagem corporativa, né? Para São Paulo, do Rio, né? Então não dá para chegar e falar brainstorm, né, com jovens. É torozinho de ideia, no máximo. A ideia era lá, né? Isso também tem que estar dentro de um contexto, né? Então a gente fez toda uma adaptação e aí foi muito legal, porque eu usei muito meu mestrado, que tinha a ver com isso, com comunidades criativas, né? Para aplicar. Foi um super sucesso, assim. A gente, no fim, teve 37 projetos prototipados pelas 9 cidades participantes e a Fundação Telefônica escolheu 10 para acelerar no próximo ano e eles realmente, durante 2, 3 anos, continuaram com esse projeto de pé. Então a gente conseguiu pensar em projetos que tinham muita relevância local para a cidade e ao mesmo tempo que apoiassem os jovens a ter novos futuros, assim. Então foi um projeto que me orgulhou muito e me deu muito gás, assim, para de fato
fato, investir em trabalhar com projetos de inovação social. O que seria uma inovação social, para a gente entender de uma maneira mais clara? Por que essa importante inovação social? Qual que é a relação dela, por exemplo, com a questão da economia criativa? Como é que funciona toda essa Legal. lógica? E por que essa escolha? Na verdade, tem um conceito do Manzini, na verdade da Young Foundation, que eu gosto muito, que fala a inovação social, ela é um tipo de inovação que ela é melhor, mais efetiva e mais eficaz, porque ela considera a sociedade, não o indivíduo, né? Então, isso significa, na prática, que eu estou olhando para soluções que conseguem ter um impacto positivo para um número maior de pessoas, né? E que leva em consideração o seu impacto, tanto ambiental quanto social. Ele transforma isso num ativo. A inovação, ela é importante no desenvolvimento de projetos e de empresas, mas a inovação social, ela considera que essa equação tem que fechar, essa conta tem que fechar, né? Tanto no que ela desenvolve socialmente e no âmbito das pessoas e no âmbito do meio ambiente. Ela considera isso recurso e como um impactado, né? Soluções dentro dessa tríade, né? Que façam sentido para os três elos. Eu comecei a me conectar muito com a inovação social, principalmente no âmbito das cidades, porque eu acho que isso tem muito a ver também com esse lugar da imigrante, né? Que eu vim para São Paulo. Faz sentido. Que veio para São Paulo. E eu comecei a me questionar, assim, sobre essa relação da cidade. Eu cheguei em São Paulo e eu trabalhava numa agência que era 2 quadras da minha casa, depois eu mudei de agência, que era lá no Real Parque. Então, quem é de São Paulo sabe que isso significa pegar o trem e atravessar a ponte para o Morumbi, né? Lá pro outro lado do Morumbi. Então, eu ficava muito impressionada com o metrô e com o trem. Eu ficava pensando, nossa, em Nova York tem o trem expresso, que foi criado em 1700, que faria, tipo, Pinheiros Vila Olímpia numa felicidade, assim. Seria muito mais rápido, né? Se fosse feito desse jeito. Quem toma essas decisões? Quem decide isso? Por que você escuta as pessoas que vivem esse serviço? E eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí quando eu fui pro mestrado, eu já fui pro mestrado nessa lógica de inovação para a cidade, estudando a relação das pessoas com a cidade. A minha dissertação de mestrado foi sobre entender como que uma pessoa desperta para o interesse para inovar, o que faz ela se sentir parte dessa inovação da cidade e como o design poderia apoiar, projetar isso, né? Como o design poderia acelerar esse processo. Você acha que uma pessoa, por exemplo, em grandes cidades, ela perde um pouco do local de pertencimento? O que a teoria fala, assim, acho que o da Mata tem uma pesquisa muito legal sobre isso, sobre a relação das pessoas com a cidade, é que a gente tem essa noção do público e privado. Então, o público é de ninguém e o privado é só meu. Então, a gente vive esse dilema cultural mesmo de que a rua não é nossa. O ideal seria que fosse o contrário, né? Que eu me sentisse pertencente à casa do outro. Então, sim, se eu vejo que tem uma situação de violência, eu tenho que sentir como um agente dessa violência, então eu tenho que apoiar de alguma forma, e sentir que a rua também é minha, né? Que se é de todo mundo, ela é minha. Isso era uma coisa que muitas pessoas me perguntavam, né? Que eu acabei estudando a criação de um coletivo, que é o Ocupe Abrace, que hoje eu faço parte, que faz ações aqui na Pompeia. Legal. É isso que eu ia perguntar para você, sobre essas intervenções urbanas e os coletivos urbanos. Acompanhei muito A Batata Precisa de Você, da Laurinha. Exato. A gente foi anterior à Laura, desculpa, a Batata, né? O Ocupe Abraço 2013, que foi bem na época das manifestações. Foi muito louco. Foi criado por esse contexto positivo que estava acontecendo. As hortas urbanas, que era um movimento muito forte ali na Pompeia. Animal. Tinha um movimento muito forte também de cultural, com grupos culturais querendo discutir essa relação das águas. Até hoje a gente tem o Bloco do Água Preta, que é um bloco de carnaval que percorre o percurso do rio, que é muito legal. E a gente teve uma organização social chamada Cidade Democrática, que fez uma aceleração de ideias para o bairro, e uma das ideias era revitalizar essa praça, era ocupar essa praça, na verdade, né, cuidar dessa praça. E aí um grupo de pessoas que se conheciam nessas oficinas, e eu incluída, né, que participei desse processo, a gente se reuniu, juntou as pessoas desses três movimentos, das hortas, da cultura e de quem participou desse movimento do Cidade Democrática, decidiu fazer um festival e começou a criar ações nessa praça, chamar outros coletivos, então Rios e Ruas, o pessoal das hortas urbanas, tinha uma ONG super forte na época que estava fazendo agricultura urbana, Células de Transformação era o nome. Então a gente começou a chamar vários movimentos que estavam acontecendo para ir para a praça, ou já pulavam lá na praça, e foi muito legal. A praça hoje tem 3 nascentes abertas, tem um rio na praça, né? Isso tudo é um fruto desse movimento coletivo. E é ali perto da Pompeia, né? É uma travessa da Pompeia, Boteco São Paulo ali. É um laboratório muito legal, assim, de cidadania, assim, para entender, de fato, o que faz a cidade. E as pessoas diziam isso, assim, mas vocês não estão fazendo nada contra a lei quando vocês fazem um lago numa praça, cavam um lago numa praça? E não, porque a praça é pública. Se a gente não está entendendo, né, que outras pessoas usam essa praça e a gente não está interferindo no uso
uso dessa praça, tirando a possibilidade de outras pessoas usarem e fazendo bem pensando na maioria, a gente de fato consegue fazer isso. E a gente aprendeu muito, assim, por E eu acho exemplo... que essa que é a grande diferença, né? Quando você está falando isso, você fala assim, isso não é uma invasão, não é isso, é outra coisa, é uma retomada popular, né? Do espaço que pertence à pessoa, né? Às pessoas. Pertence a gente, e eu lembro, a gente aprendeu muito, assim, por exemplo, um dia a gente pintou um dos muros lá da praça, aí acordou pichado, e a gente foi lá e pintou, e no outro dia, pichado de novo. E aí a gente discutiu, pensou, não, peraí, essa pessoa que tá pichando, ela também é da praça, ela frequenta essa praça. Só porque ela frequenta em outro horário, por que eu tenho que impor o que eu acho mais bonito esteticamente do que ela? E a gente deixou, e ficou o espaço deles, e ficou o nosso espaço, e a gente soube conviver, né? Então, isso tem sido um grande aprendizado, assim, como de fato a gente conseguir chegar nessa equação do bem-estar comum, que é muito difícil, porque cada pessoa tem uma visão de cidade diferente, né? Então, muito difícil dizer o que é melhor, o que é pior, né? É um exercício muito interessante de prototipar, e eu acho que é aí que o design entra muito bem, assim, né? Não tem um jeito certo de fazer, é prototipando, experimentando, aprendendo com erro, não tendo medo de errar e entendendo que cada um pode fazer a sua parte. Eu sinto que é isso que eu faço hoje, respondendo a tua pergunta inicial, né? Que é, de fato, prototipar caminhos futuros, um foco em implementação mesmo. Nos escritórios de design, né? E design estratégico, design de pesquisa, design de inovação, acaba ficando num lugar mais do planejamento. Porque é difícil, implementar inovação é difícil, né? Um cliente me perguntou semana passada, Carla, mas você tá me dizendo que vai custar X para fazer um projeto em 3 cidades, mas eu quero fazer em 5.000 cidades, eu quero fazer no Brasil todo, então significa que vai ser 5.000 vezes X, né? E eu falei, não é assim que a conta funciona com inovação, né? E não adianta a gente ir para um lugar, não tem como te dar essa segurança. O que eu posso dizer é, vamos testar com essas 3 cidades, tendo essas 3 cidades bem feitas, a gente vai ter uma noção de quanto vai custar. É isso que eu tenho trazido para os clientes, assim, muito esse olhar da gente prototipar futuros. E como que a gente faz isso? De fato, trazendo o cidadão, trazendo as pessoas, trazendo quem vive os problemas para prototipar junto, porque senão a gente vai fazer coisas de gabinete. Enviesada pelo olhar que vocês, né? E não é assim que funciona. E não é assim que funciona, que não vai fazer sentido para as pessoas, né? Eu acho que agora a gente está vendo com o Covid, Paraisópolis, por exemplo, fazendo uma organização super legal dos prefeitos de rua, né? Que eles estão chamando, que são algumas pessoas como voluntárias para ficarem responsáveis por aí 50 casas, 50 pessoas, acho que é 50 pessoas, e ficar fazendo esse acompanhamento semanal, diário, de como está a pessoa, tanto em relação à doença, se está tendo sintoma, para ela não sair, para proteger, ou para dar acesso a ela a um atendimento médico, quanto até de renda, né, econômico, se essas pessoas estão com comida, se essas pessoas estão sem dinheiro, como que você faz para as oportunidades se conectarem. Eu fico encantada com soluções como essa, porque acho que é justamente isso, né, eles sabem como funciona a dinâmica de Paraisópolis. É o lugar de pertencimento, né, eles percebem que eles estão no lugar do pertencimento, eles pertencem àquele lugar, não é igual a gente em São Paulo, que às vezes não pertence, né, é bizarro isso. E eles exercitam isso, sabem o que funciona, sabem o que não funciona, então não adianta eles levarem no OBS, se o OBS não vai poder atender, então eles conseguiram criar um mecanismo paralelo. E aí, para mim, a inteligência da inovação seria justamente a prefeitura olhar para isso, para essa possibilidade de pensar 2 caminhos, de incluir isso na sua estratégia, então, poxa, como que a gente dá recurso para essas pessoas que já estão bem organizadas? Tipo, então, se eles estão com isso, vamos dar um recurso de uma ambulância nossa, vamos pensar mesmo em como esquematizar, já pensando que existe essa estrutura, e 2, como eu replico isso para as outras comunidades que então, você sabe que essa replicação é o que eu tenho mais medo. Hoje em dia, mesmo a gente falando sobre as cidades elas têm centralidades hoje, né? Você tem vários centros diferentes, vários espaços diferentes. Tá falando da Pompeia, mas você olha pra Pompeia, que é 2 minutos da Vila Madalena, a Vila Madalena é outro tipo de mindset. E o meu medo da replicabilidade do governo é quando ele fala, deu certo ali, então vamos fazer a mesma coisa em outro lugar. Às vezes no outro lugar não é a mesma coisa. É entender que a comunidade pode se mover, e daí o que eu posso fazer a partir disso. Mas eu acho que tem uma coisa a ver com transferência de inteligência, polinização mesmo, né? Então, talvez lá na Brasilândia eles não tenham visto isso como uma solução, né? Então, quem são os líderes comunitários? Gente, será que a gente consegue organizar? Qual que seria o melhor caminho para vocês a partir disso? Mas tendo pessoas que consigam pensar, né? Eu acho que não é pegar e fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não dá. Mas pegar a lógica, né? A lógica é ter pessoas que conseguem reportar e entender num campo ali de pessoas o que está acontecendo, né? E fazer esse acompanhamento mais de perto. Nesse tipo de sistema, eles se entendem como funciona o sistema, e daí eles podem dizer quais são as melhores ações que podem ser realizadas, né? Aprender a ouvir. Mas
a gente poder conectar boas oportunidades para eles. Eu falo, olha, então, o que está acontecendo com a Covid é a inovação. Não, que a inovação, ela causa esse desconforto, que é o desconforto que a gente está vivendo hoje, porque ela pede para você ter um novo mindset, uma nova mudança, né, de raciocínio. A gente está vendo dentro das universidades que a gente está dando aula, é a aceleração na própria comunicação da internet, que às vezes era para estar pronta daqui 5 anos. Quando você descreve esse negócio da comunidade, é impressionante como a velocidade deles interferirem e agirem foi muito mais rápida do que a nossa própria velocidade de conseguir de agir com o nosso vizinho que está aqui do lado. Algumas comunidades estão conseguindo já entender isso e agir, e a gente ainda está meio que preso na própria cabeça, não é dentro de casa, né? É na própria cabeça, falando, tô sozinho, isolado, e na verdade a gente não tá, né? Sim, tem um livro chamado Economia Dana, que reforça essa lógica. Essa eu não conheço. Tenho utilizado nas minhas aulas e tenho estudado bastante, que é uma ideia de você olhar as relações econômicas de uma cidade de uma forma diferente, né? Hoje a economia tradicional, ela pensa nessa lógica de mão de obra, então eu contrato as pessoas para ser mão de obra, isso gera um recurso para elas consumirem meu produto, né? E aí eu faço a economia girar através dessa lógica. Quando a gente olha para a economia Dunnett, o que ela propõe, assim como outros modelos de economia circular, é olhar também para os recursos naturais, né? Então olhar para o sol, para o vento, como parte dessa equação que tem que ser considerada, porque o governo nessas relações econômicas, né, ele está como parte que faz uma interferência mínima, né, e só para as relações acontecerem. O que ela diz é olhar, então, para o governo, para as empresas, como sim ativos, mas também olhar para as casas, então, para as famílias, essa ideia, né, de que a gente está vivendo muito isso no Covid, né, de que existe uma gestão da casa que fica invisibilizada, né, ficava muito na mulher e que, enfim, não se colocava nessa conta e que agora a gente vê o peso disso, né. É, que o Demasi já estava falando lá atrás, sobre a economia invisível, né? Exato. E também das comunidades criativas, né? Entender que tem coisas que só as comunidades criativas conseguem fazer. Eu olhar para esses 4 elementos, porque também fica invisibilizado, considerando que também existem algumas necessidades básicas que eu preciso desenvolver na minha cidade, ninguém passar fome, realmente ter um desenvolvimento sustentável, e olhar os limites que eu tenho dos meus recursos naturais para eu desenvolver isso também, para eu poder conseguir construir um projeto e conseguir desenvolver soluções hoje para uma cidade, pensando nesses recursos que existem e pensando no que eu já utilizei desses recursos. Amsterdã está usando um plano da cidade a partir dessa lógica, aplicar isso e começar a desenvolver essa construção de cidade do futuro, que tem muito a ver com o que está vivendo mesmo. É desconfortável, a gente, né, tá tendo que repensar as relações, que relações são essas que eu promovo, que relações são essas que eu construo. É uma economia baseada em serviço e não só em produto. A gente está consumindo muito serviço, mas também a custos de quem, né? Então, os entregadores, a gente pensar um pouco melhor, né, essa relação que a gente constrói e desenvolve e as escolhas que eu faço, como elas impactam nessa cidade que eu vivo. Então, existem várias formas de pensar esse local, sabe? Ela significa nas minhas escolhas de consumo também, e da forma com que eu vejo e me conecto com esse espaço físico que eu tô, né? Então, quando eu escolho pegar meu carro para ir até a padaria, que escolhas são essas que eu tô fazendo? Olha que eu moro na Pompeia, né? Eu subo ladeira pra caramba, mas eu adoro fazer as coisas a pé, sabe? Porque é isso, eu me conecto com os vizinhos, eu me conecto, né? Eu adoro andar de bicicleta, mesmo aqui, porque a bicicleta te faz se relacionar com uma cidade diferente, que não é a cidade que você vive. É um outro olhar. Eu amo como escolha, porque eu acho que é um recurso bom e ele é bem feito em São Paulo, não é o melhor, claro que eu tenho o privilégio de morar no centro, né? Nesse centro expandido, então é mais fácil mesmo do que morar numa periferia, né? É claro que tem várias questões, mas já que moro nesse centro expandido, como eu faço para de fato utilizar esses recursos que existem aqui nesse momento, sabe? As minhas escolhas cotidianas, elas impactam muito e a gente esquece disso. Então, mesmo se eu decidir pegar um transporte público às 6 da tarde, eu vou estar contribuindo para o caos. Se tá chovendo canivete na rua, por que eu preciso sair de casa, né? Eu acho que isso que o vídeo vai nos ensinar muito bem também, né? O quanto que a gente consegue fazer as coisas online e que se tá uma situação caótica lá fora, eu sei que eu já tenho recursos que eu posso utilizar, que a minha situação cotidiana, né, as minhas escolhas cotidianas conseguem ter um impacto menor sobre esse caos que tá rolando lá fora. Como os projetos que eu me envolvo. E eu trabalho muito numa lógica de rede, porque eu acredito isso, né? Então, você falou da batata, né? Quando a gente estava no coletivo, eu aprendi muito sobre isso, que eu não preciso ser inédito. O que eu preciso é saber fazer boas conexões.
Sim, Então, a gente sim, apoia sim. todos os movimentos. A gente super divulga, super apoia, super acredita no trabalho que é feito lá e de outros coletivos que hoje muitos viraram institutos, né? Justamente É porque se viu a verdade. importância disso se tornar sustentável. Essa energia que as pessoas colocam lá, porque é uma energia grande, é bastante tempo você conseguir fazer essas relações acontecerem. Hoje eu faço E, parte de algumas redes também que pensam esse tipo de soluções. Então, eu faço parte de uma rede chamada Fab City, que tem muito a ver com o movimento Maker, né? Com os Fab Labs, com as uhum, redes do mundo, que entendeu que pode usar esses espaços para criar soluções rápidas para os problemas da cidade, e a gente está vendo com o Covid isso na prática, o quanto os laboratórios estão se organizando para criar as EPIs, né, conseguir produzir, não é a ideia, né, produzir em escala, mas realmente se adaptar rápido, um pouco do que tu falou, né, se ah, adaptar rápido para o é. problema e conseguir, de fato, trazer uma solução que é pertinente para a cidade. E uma coisa que eu ia te perguntar, e mais para provocar mesmo. Qual que é o preconceito que existe com a palavra social? Porque eu vejo um preconceito. Ah, é social. Como é que Não, você garrafa lida PET. com isso? É, crochêzinho. Como é que lida com um mindset que ainda é muito preconceituoso dessa história? Esse é um desafio que a gente vive. Eu brinco que tudo que eu sempre escolho os temas que não são sexy, né? Agora eu tô fazendo um projeto sobre violência. Nossa, mais difícil ainda. Eu apresentei o projeto para 50 empresas, nenhuma, todo mundo sai para fora, porque não é sexy, né? Que É, empresa que é associada com um tema como violência? São poucas, né? A gente vê algumas, mas são poucas. É difícil, mas eu acho que o Covid está aí para nos mostrar a relevância de trabalhar com isso. Por trabalhar com publicidade, ter essa noção de narrativa e comunicação, uhum, entendo e tenho testado também formas diferentes de trabalhar esse tema, né, dentro da minha organização e legal. dentro dos projetos, para poder trazer, porque sim, é um desafio, né? Você falar sobre isso e você trazer isso para conta, porque é complexo, não é simples, né? Não é simples você pensar em todos esses recursos, você tá lá tendo que fazer sua empresa lucrar, fazendo, né, a coisa girar, e você ainda tem que pensar todos esses pontos, é uma equação difícil de fechar, mas é uma Sim, equação sem volta, ao meu ver, sim. assim. Então, o que eu faço hoje eu trabalho para governos e para organizações sociais que tem pessoas que já têm essa visão de que a gente precisa Mas construir um claro. futuro diferente. Então, para mim, esse tem sido um caminho, e aí eu procuro também dentro do governo quem são esses hackers, são as pessoas que estão a fim de fazer e que hoje não têm metodologia, então eu posso chegar lá e ajudar Uhum, eles com perfeito. ferramenta, né, de inovação e de processos de inovação para a gente aplicar o que eles estão pensando. E para as empresas eu acabo sendo um pouco mais provocadora, né? Eu sou muito convidada também para dar palestras, eu vou e falo, assim, coloco foto, por exemplo, fui dar uma palestra numa cervejaria e botei a foto do carnaval, assim, a sujeira foi feita. Eu falei, isso é culpa de você, Uhum, sabe? uhum. Assim, eu faço isso, É tipo, por aí, mas é isso mesmo. eu vou numa organização de bens, né, de consumo, enfim, de alimentos, alimentício, e falo, olha, esse lixo na rua aqui é culpa sua. Porque se você não projetou pensando nisso, você tá errado, É né? que é o Então é design claro circular. Você não fez, certo? É você não fez simples. certo. Ah, mas foi a pessoa que botou no lixo da rua. Bom, então você projetou errado, porque você tá projetando uma coisa que É, pode ser jogada na rua. é. Uma vez Levar você algumas fez. respostas também, né? Não só provocar, porque também não adianta Sim, botar a sim, merda no ventilador e não sim. saber o que fazer com isso, mas mostrar que existem caminhos, e principalmente as comunidades, eu acho que elas são ótimas formas de você apoiar para essa economia circular acontecer. Quando eu estava na publicidade, eu vivi esse boom da classe C, assim, né? Eu tive Uhum, também a oportunidade de ir muito para comunidades, eu fui em várias cidades do Brasil, as favelas, fui conhecer a realidade das pessoas, assim, que eu trabalhava com varejo, então varejo, né, basicamente era isso, foi uhum. também um lugar que me fez querer chegar onde estou, olhar Legal. a realidade das pessoas e ver, putz, será que eu devia estar vendendo mais TV? É isso que vai fazer a pessoa mais feliz de fato, né? E eu acho que a gente evoluiu muito de lá para cá, de olhar para as comunidades antes como um lugar que eles queriam ocupar aspiracional, de que eu quero ser que nem pessoas que moram no centro, versus entender que existe uma identidade, existe uma riqueza, né? Tem um TEDx que eu gosto muito de um arquiteto chamado Alejandro Aravena. Ele Eu fala que a conheço o Leandro. solução das favelas está nas favelas, né? A solução das cidades, o futuro da cidade está em replicar modelos da favela, tanto de construção quanto de lógica, de pensar o localismo. A gente precisa Sim. aprender mais e ouvir mais. Eu sinto que estamos mais abertos nesse mundo da bolha que eu vivo, da economia criativa, da colaboração e da construção. A gente está mais aberto para olhar para isso e ver isso como ativos de uma cidade
sustentabilidade muito importante. Sinto que as empresas estão passando por uma evolução. A própria Coca-Cola tinha uma fala muito... Esses dias alguém compartilhou num grupo que era muito infeliz, dizendo que queria estar, né? Onde tinha água, tinha que ter Coca-Cola. E comparando... Eu lembro fato, dessa fala né? deles. Isso é muito triste, assim. Ainda eu sinto que eles estão no lugar da sustentabilidade, mas não estão no lugar da regeneração, que é um pouco do que você... Tá, legal. assim, né? De tipo, como você passa a ser um construtor desses futuros também. Não basta só você cuidar da sua cadeia e entender que a sua cadeia está bem estruturada. O que eu tô fazendo para ajudar para que as novas cadeias sejam estruturadas de uma forma melhor? E a gente vê alguns modelos de negócios sociais que de fato estão pautados nisso. O próprio microcrédito, uma marca de mate que faz regeneração das florestas na Argentina. Você começa a pensar não só para o consumo, mas realmente de pensar nesses ecossistemas que estão envolvidos, que também tem um pouco a ver com economia circular. É difícil, não tem uma resposta certa, não é, é por aqui, vamos lá. É o principal aprendizado que as empresas têm que fazer, assim, porque elas são grandes, né? Eu sempre brinco em elas, são grandes Titanics, né? São grandes estruturas. É difícil a mobilidade. Difícil. Eu tô vendo o iceberg, eu não tô conseguindo mudar. Enquanto que uma startup, né, quando ela tá vendo o iceberg, ela já mudou de rota 10 vezes e conseguiu fazer uma pirueta, voar, né, duplo twist carpado para passar aqui no iceberg. E você tá vendo e você não sabe o que fazer, assim. Então, as empresas precisam estar menos focadas em grandes indústrias e grandes estruturas, grandes até porque escritórios. isso está caindo, né? A gente está vendo na indústria, por exemplo, 4.0, tá vendo com essa coisa do economics e tal, que, assim, a tendência é você ter cada vez mais indústrias pequenas e menos indústrias muito grandes. A Disney, ela tem um pouco desse mindset, ela começou a entender o mindset dela, que ela falou assim, não adianta, tem 7 bilhões de pessoas, não são as 7 bilhões que vão consumir meu Mickey, né? Então, eu tenho que começar a achar outros ativos e realmente achar outros lugares, que são esses grupos que eles foram comprando, porque eles estão entendendo que não existe mais, vou produzir um produto e quanto mais eu vender, é melhor. Tem um limite. Isso eu falo muito para muito empresário. Falou, cara, legal, você pode crescer esse ano para o outro duas vezes, para o outro duas, mas talvez você estagne aqui para sempre, cara. Tem uma capacidade de absorção que é esse limite. Então, você tem que entender isso. Até que momento eu tenho que ir e qual é esse termômetro, né? Eu acho que esse que é o que as empresas têm que começar a perceber, né? Como eu diversifico, né? Pensar global, agir local, né? É bem um raciocínio assim, né? E é isso que eu gosto muito desse movimento que eu falei do Fab City, porque o Fab City tem um pouco disso, assim, né, de você conseguir favorecer as relações a partir dos Fab Labs, conectar pessoas que não poderiam usar esses recursos e começar a utilizar. Também uma lógica de importar dados, né, e não plástico e não lixo, e você desenvolver localmente aquilo que faz sentido para a sua comunidade, assim. Tem uns cases muito legais, assim, por exemplo, em Amsterdã, eles têm um Fab Lab muito conectado à moda, pesquisam bactérias, porque as bactérias são ótimas para atingir roupa, né, e para não precisar usar química. Eu fui num evento que eles disseram assim, gente, peguem seus cotonetes, vão no bueiro, vão no seu banheiro, cataloguem as bactérias que existem na sua casa, na sua rua, para a gente fazer, de fato, um catálogo de bactérias. Então, a estratégia surgiu de Amsterdã, mas eu não vou usar bactérias de Amsterdã, né, eu preciso usar a minha bactéria. Ou no Chile, que eles começaram a usar a própria lava do vulcão como recurso para criar tijolos mais resistentes. A destruição vai ser menor na próxima vez, né? Então, como entropia, que eu... né? A lei da entropia. Exato. Que o James Lovelock fala bastante, né? Então, como que eu faço essa conexão, né? Como que eu olho? Eu acho que o Covid, de novo, toda vez que eu escuto os governantes, né? Os governantes falam assim, porque a economia vai quebrar. Sim, a economia do jeito que a gente estava pensando vai quebrar, mas existe um mundo de novas economias que a gente pode começar a pensar e construir, desenvolver. Eu até estava vendo um negócio, a Boatila e uma mulher que era de economia, ela estava comentando isso. Ela falou assim, talvez seja o momento agora das empresas começarem a olhar para os próprios países e ver como criar os próprios recursos, porque é disso que a gente está falando agora. É repensar a economia, repensar esses recursos. Abertura, legal. Quer abrir? Vai abrir, beleza. Mas aí tem um problema. Se eu abro, boto gente para trabalhar, para que eu vendo? Você não tem, porque você não pode exportar. O ideal era agora retornar para o próprio investimento no próprio país. O Brasil tá precisando de máscara, ela tá dando exemplo. Fala para a comunidade local, ou na verdade as indústrias de tecido, fazerem pro Brasil isso. Começaram a fazer máquinas para cá. Quer dizer, existe uma oportunidade de reinventar as economias, uma oportunidade de potencializar as economias, desde que não continue olhando para fora, porque daí realmente a economia do jeito que está não vai ser igual, né? Assim como a cultura e tudo mais. E os outros ativos que a gente tem, né? Então, por exemplo, as universidades, né? Meu pai é professor universitário de uma universidade federal, né? Lá no Rio Grande do Sul, assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Que quantas
quantas máquinas existem, né? Quantas ferramentas existem numa universidade, quanto ativo existe dentro de uma universidade, né? Esse exemplo ele me deu, eu achei ótimo, né? Que é na China, quando os primeiros casos na China, a gente já podia olhar para esses recursos, poxa, o que a gente tem aqui que poderia ser utilizado, né? Então, tem alguns esforços que aconteceram, mas com certeza existem mais. E existem algumas empresas que fizeram isso. Poxa, eu consigo criar um molde aqui, então, demoraram um pouco, mas agora já estão conseguindo criar um molde, fazer uma máscara, eu consigo fazer costura e fazer as máscaras. Então, a gente está ouvindo alguns cases, sim, de empresas que estão conseguindo fazer essa readequação mais rápida, né, e pensar como que pode impactar positivamente esse momento, assim. Então, eu acho que a gente tem muitos ativos. Isso é social, né? É isso que é o mais louco. Isso, é pensar para a sociedade, né, quando a gente fala em social é isso, né, é pensar para nós, né, e de fato, a gente se acostumou com a China e acho que os Estados Unidos mostrou pra gente o quanto é volátil, né, que ele foi lá, mandou pegar os recursos que viriam para o Brasil, né, mandou lá um avião para a China, pegou tudo e foi embora. E aí é isso, gente, é esse modelo de pensamento que a gente não pode replicar, né. Então, o que a gente tem de ativo aqui, o que a gente pode investir agora aqui, né, para ajudar as pessoas que realmente precisam de renda, ou quem sabe a gente pode reinventar até essa lógica de renda num novo modelo de troca, colaboração, e eu sou a rainha da permuta, gente, amo, sempre, desde sempre, eu acredito muito da gente voltar a essas novas relações de trocas, porque a gente precisa pensar mesmo, né, o que tem valor para mim, o que tem valor para você, o que eu tenho que você não tem, sabe aquela coisa da semente, sabe aquela coisa de eu tenho semente de trigo, você tem semente, né, você tem ovo, vamos trocar para a gente poder fazer um pão, né? É um pouco isso, assim. Tá sem dinheiro, né? E aí tem gente que tá sem dinheiro, não vai comprar, mas agora a gente tá na hora de pensar na escala e pensar no volume menor, né? Então, quais as habilidades que você tem? Eu acho que é isso que uma cidade precisa, não só na Covid, na vida real mesmo. Claro, né? A gente tá falando aqui pensando nesse futuro que a gente quer construir, porque é uma merda. Isso parece uma coisa meio assim, né? Ai, juntos vamos ser melhores. E não é isso. A gente vai enfrentar, de fato, um período mais difícil, porque a mudança dói, né? É isso, não existe inovação. A inovação dói. E acho que só para finalizar, falei que eu fazia parte de algumas redes, e tem uma outra rede que eu queria falar, assim, duas redes, na verdade, que são das mulheres em design, né? Que fala sobre liderança feminina, e acho que isso é um passo bem importante. O nosso mercado do design, né? A gente tem muitas mulheres competentes, mas a gente ainda vê, assim, a maioria dos sócios são homens, sabe? Assim, a gente vê na estrutura do mercado ainda muito nas palestras, em eventos, podcasts. A gente ainda é verdade, é verdade. E a gente, enfim, tem esse grupo de mulheres, surgiu como uma lista, e a gente tem aí alguns desdobramentos, que são as mulheres mesmo se apoiando e conversando e trocando, fazendo encontros, para fortalecer nossa atuação mesmo como mulheres, né, no mercado. Então, acho que isso é uma coisa bem importante a gente pensar, e a gente, inclusive, tem um curso que é o Change by Design, que é liderado pela Clara Bidorini, também quer levar essa liderança para outros segmentos além do design, né, essa discussão da liderança feminina, que é muito legal. E eu também faço parte da Inar, é um coletivo que a gente tenta aplicar esses conceitos que a gente falou na prática. Nós somos empreendedores, inovadores, desenvolvedores sociais que tá usando nossas habilidades de inovação para resolver desafios da violência contra a mulher. É um projeto que a gente já está há 3 anos, começou em Porto Alegre, por causa dos índices de violência lá geral, são muito grandes, e a gente foi estudando, recortando o problema e focou na violência contra a mulher. Também no Covid teve aumentos eu vi, cara, eu fiquei abismado, cara. Fora os convívio, e na verdade, assim, por um lado, a violência ela acontece dentro de casa, mais de 50% dos casos acontecem com o próprio parceiro, é quase botar numa panela de pressão, né, fazer as pessoas ficarem juntos no botar ambiente. No ringue, né? Exato, é uma soma de fatores, né, a gente tá criando aí algumas ferramentas, a gente fez um guia de cuidados para mulheres, para ajudar a identificar e saber o que, como vizinho, eu posso fazer, vizinho, amigo, familiar, eu posso fazer. A gente percebeu nas nossas pesquisas que saber é diferente de agir, então mesmo a pessoa que sofre violência, os vizinhos, a gente ainda tem essa cultura do ninguém mete a colher, às vezes uma batida na porta pode salvar uma vida, então a gente criou esses materiais, alguns cartazes também para serem impressos e colocados no condomínio, e por último agora está fazendo uma planilha colaborativa com os novos canais, porque o governo entendeu, né, e criou alguns canais alternativos. Antes era só delegacia presencialmente, você tinha que ir na delegacia da mulher, principalmente, a recomendação, ou uma delegacia
delegacia qualquer, e agora tem canais online, né? É isso que é legal do Aplicativos Covid, cara. É esse tipo de que coisa que foi estão. legal do Covid. Precisou acelerar. Agora, você falou desse aumento, você tem ideia de quanto foi o aumento? A gente tá falando de 50%, tá falando de 100% mais. Tem várias estatísticas, está falando um aumento de 50% de Nossa. casos, em torno de 30% de aumento de denúncia. Saiu uma matéria na sexta falando de feminicídio, né? Então, que é de Isso, fato foi onde eu vi isso aí. o homicídio, e a gente viu índices entre 30% a 50% do aumento da denúncia, que também é algo positivo. A denúncia, ela é subnotificada, assim, né? Então, não é todo mundo que sofre uma violência que vai buscar o apoio da polícia ou entende qual é o apoio que a polícia pode dar. É muito importante, e já colocando aqui, que fazer denúncia. Então, se você sofreu qualquer tipo de violência, seja um abuso psicológico, né? Porque assim, existem vários tipos de violência, não é só a física, não é só a tentativa de homicídio, ou violência sexual também do próprio parceiro. Isso acontece, é muito comum e as pessoas não reconhecem, né? Então, qualquer tipo de violência, ela deve ser denunciada, porque isso fica no histórico, sabe? É o currículo da pessoa. Nem todo caso, ele é um caso que vai à prisão, o que impacta no judicial. Nem todos os casos conseguem ter um final feliz. Ainda é um percurso difícil, vamos dizer assim. O que é um final feliz, né? De um relacionamento abusivo é muito difícil. Mas a denúncia ajuda a você buscar apoio, a ser encaminhada para um apoio de qualidade, a você poder até sair de casa. Existem casas de abrigo que fazem, né? Dão esse espaço para a mulher poder ficar, entender que existe um currículo, né, desse abusador. Isso é importante também saber que se alguma coisa mais grave acontecer, ele vai ser a principal pessoa. Existem algumas ferramentas que o judiciário pode fazer para ajudar uma mulher em situação de violência. É importante denunciar, e é importante também nós, como pessoas próximas de um caso de violência, saber que a gente impacta, sabe? Então, ligar para o 180, você também pode ligar para o 180, você também pode bater na porta, sabe? Falar, tá tudo bem. Você também pode descobrir o WhatsApp da vizinha e mandar uma mensagem, chamar para tomar um café na casa, sabe? Falar Vai entre pedir a açúcar, porta. né? Aquela coisa. É hora de abrir essas pontes, assim, sabe? Aproveitar esse momento para fazer essas pontes que não são fáceis, vai ser simples, mas que precisa ser feita para a gente poder garantir a segurança, né, das mulheres. É que perceber também que essa pessoa não necessariamente vai estar fazendo mal só dentro, mas ela pode estar fazendo mal fora. Então, a partir do momento que você denuncia, você também tá mirando numa pessoa que, sei lá, na indústria pode estar fazendo uma merda dessa, no colégio dele, ou como professor, ou como trabalhador, ele pode estar fazendo alguma merda. Importante, porque daí também funciona para as duas pontes, né? Então, assim, você, além de ser responsável disso, você pode ser responsável por não avisar de uma pessoa que pode estar sendo violenta fora do meio da casa e, na verdade, causando problema social, né? Fazendo outros tipos de abuso, né? Abuso no Isso, trabalho, de relações. isso. Com certeza. E não existe endereço, acho que isso é um ponto importante É. também, né? Porque tem essa ideia que só pessoas, sei lá, de novo, né? Das favelas, é a pessoa pobre que briga, não sei. Tem vários preconceitos que a gente ouviu, assim, e na verdade não, né? Isso é algo que acontece, e principalmente mulheres de classe média, média alta têm mais vergonha de denunciar. Então, normalmente, elas são as que sofrem caladas, né? Porque quando tá num lugar que tem uma aglomeração maior de pessoas, a probabilidade de alguém fazer alguma coisa é maior. Quando você tá mais isolada, vamos dizer assim, numa casa, num condomínio fechado, tem dois vizinhos, que tá né? distante, vai ser muito menor. Então, as mulheres, geralmente de classe média, média alta, pedem menos ajuda, falam menos, têm mais vergonha, e existe esse sentimento, né, de que se eu entrei nessa, eu tenho que sair sozinha. Quando a pessoa se dá conta que tá num relacionamento abusivo. Existem muitas camadas que envolvem desde autonomia financeira, né, geralmente um abusador também consegue fazer com que a pessoa vá se isolando amigos, vai se afastando. Mina a autoestima, né, que é uma coisa que também prejudica pra caramba, né, quando você mina a autoestima, a pessoa, qualquer ação da pessoa, ela vai achar que não tem razão, porque a autoestima dela já foi, né? Acho que isso também prejudica bastante. Exato, então esse é um ponto importante, assim, né, de falar que um relacionamento abusivo não é bom para ninguém, não é nem bom para o homem, nem é bom para a mulher, e o quanto antes a gente identifica, mais fácil é de tratar os dois, porque, assim, tem casos, óbvio, extremos, que a pessoa é violenta ou abusiva e que não tem jeito, mas existem casos também, que a gente tem visto, de falta de cultura de diálogo mesmo, né? Boas ferramentas sempre são, né, trabalhar a comunicação não violenta, se autoconhecer, perceber quando você tá com raiva, perceber quando você não tá... Os gatilhos.
consciência, quais são os gatilhos. E é isso, com mais convivência, a gente vai ter momentos que a gente precisa estar sozinho, sabe? Reconhecer mesmo, assim, também, pô, tô com raiva nesse momento. Precisa discutir quando tá com raiva, discute depois, sabe? Conversa depois, pô, aquilo não foi legal, não me senti bem. Enfim, nem toda briga aponta um relacionamento abusivo. Mas todo relacionamento abusivo começou com uma briga. Obrigado pela... Eu achei bonitinho quando você falou, eu também quero participar. Eu falei, nossa, sensacional. Sensacional. As mulheres ficam nessa expectativa de serem convidadas, né? E isso é uma coisa que eu aprendi estudando, enfim, sobre essa relação da liderança feminina, né? De que as mulheres precisam se jogar mais, porque é isso, né? Os homens acabam tendo essa relação, mas, pô, meu, tu tá fazendo podcast, deixa eu falar, né? Você acaba tendo mais, não sentem tanta vergonha de fazer essa troca. E a mulher, ela tem um pouco isso, assim, sabe? De tipo, ai, não, um dia eles vão me reconhecer, e aí vão me convidar, e aí você fica nessa. Artística, o homem, ele acaba tendo mais, tem mais essa coisa de se jogar, ele corre mais riscos. É um risco, né? De você falar, não tem mulher aí, você vai dizer, não tem mulher mesmo, não tem que ter mulher. Você poderia ter me respondido isso, né? Não, em hipótese alguma. De fato, a gente criar essa noção de que não, né? A gente colabora também, tá tudo certo. Mas legal, Carla, queria agradecer, brigadão, foi divertidíssimo, sensacional. Legal. Tá? Obrigado pelo seu tempo, valeu mesmo. O Rafa e o Felipe também, legal, exatamente isso, né? Eu nem sabia as histórias. Só agradecer mesmo, né, o espaço, acho que sempre são muito legais, assim, a gente conversar sobre isso.